Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 28 de fevereiro, sexta-feira. Estamos lendo aqui 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós que com face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Esse capítulo 3, o apóstolo Paulo trouxe no seu discurso, né, o momento em que Moisés tinha descido da presença do Senhor e o seu rosto brilhava. E aí depois colocou o véu no rosto, enfim. É disso que o apóstolo Paulo está falando, obviamente numa aplicação fazendo uma comparação, aplicando essa lembrança, essa história, e fazendo uma comparação com o esplendor da nova aliança, com a glória da nova aliança. Então ele vem trabalhando essas ideias, por isso que ele começa como quem faz um desfecho do assunto que ele veio tratando. Ele diz: mas todos nós que com a face descoberta, comparando com a face coberta do Moisés, né? Contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Como é que a gente contempla a glória do Senhor? Ele explica: conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor. Isso aqui é espiritual, esse espelho não existe em lugar nenhum, né? Espero que isso não seja uma ideia para algumas igrejas querer fazer o espelho da glória do Senhor, esse tipo de misticismo ou loucurinha, como diz uma irmã que está no grupo aqui. Espero que ninguém vá por aí, porque seria de fato um assinte, seria algo assim, nada a ver com o evangelho. Isso aqui é espiritual, né? Então, mais ou menos isso. Esse olhar para o espelho e esse espelho com glória crescente, olhar para o espelho e ser transformado com a glória que é produzido nesse espelho, né? O que isso significa? Está falando de Jesus, né? Espelho, imagem, são expressões que o apóstolo Paulo, imagem já vem desde o Gênesis, né? Mas espelho aqui é essa metáfora que o apóstolo Paulo está usando, e aí a gente pode pensar que lá no começo o homem foi criado à imagem de Deus. Muito já se discutiu do que vem a ser essa imagem, né? E talvez a resposta mais séria seja a imagem moral, né? A santidade que o homem tinha, mente criativa, liberdade e uma série de coisas. Há quem ache que o ser humano perdeu completamente essa imagem, 100%. Há quem ache, considere, que essa imagem foi parcialmente comprometida, né? E eu penso assim, que a humanidade perdeu parte dessa imagem, né? Porque outras coisas, o que alguns teólogos chamaram de graça comum, elas estão aí, né? A, as capacitações, inteligência humanas que são de Deus, né? É Deus quem deu, é Deus quem faz através dos homens. A gente fica entendendo que é Deus quem produz isso em nós. É Deus quem faz. Então, essa imagem, repito, as inteligências, os dons, os talentos, muito se fala da música, né? A música é divina. Também acredito, né? Que veio de Deus. Então, percebe que muita coisa do divino ainda estão entre nós. E o ser humano ainda continua com uma série de coisas
daquilo que Deus é, mas não mais a santidade, não mais a moral, né? Isso perdeu. E aí, como é que a gente recupera? Estou sendo bem simplista. Como é que se recupera essa imagem? Só através deste espelho chamado Jesus. Eu fico aqui pensando, quando nós éramos crianças, que eu acho que não tem nenhuma criança aqui no grupo, então todo mundo aqui já foi criança. Quando nós éramos crianças, a gente imitava, né? As meninas imitavam as mães por causa da brincadeira com bonecas. As meninas imitavam as professoras, interessante, né? A brincadeira girava em torno disso. A professora, né? E hoje em dia a gente vê até na internet criança que imita veterinário, imita médico, e a gente gosta de imitar. Os meninos imitavam super-heróis. Era muito comum na minha época, e era comum, saudável, sem nenhum problema. Os meninos colocavam uma capa nas costas, saíam correndo na rua porque eram o super-homem, né? Um dia desse eu fui fazer um estágio na escola, tinha uma criança lá que pulava e se jogava, e quando dava uns saltos assim, e quando caía no chão, caía na pose do Homem-Aranha. Aí eu fiquei pensando, ela tá brincando, imaginando que é o Homem-Aranha, e assim é, a gente imita. Toda criança, saindo do campo do lúdico, das brincadeiras, mas toda criança imita, né? É por isso que o exemplo dos pais é muito forte. Tem muito mais a ver com o que se faz do que com o que se fala, porque as crianças imitam. Criança imita gentileza, criança imita carinho, criança imita também grosseria. Então, as nossas responsabilidades, todos que educaram, todos os que educam, é muito grande, porque as crianças imitam. Esse negócio de imitar está na Bíblia, né? A gente tem que imitar a Cristo. O apóstolo Paulo deixou isso claro. Os apóstolos disseram para a gente imitar a fé de alguns. O apóstolo fez comparação de uma igreja, que a igreja fulana tem que imitar a outra, porque a outra cooperou assim, assim. E outros vão sendo iconizados para serem imitados, né? Os de Bereia agiram assim. O que ele está querendo dizer? Imita, né? Então, imitar não é falta de criatividade. A gente imita porque... como é que eu vou dizer? Por causa do valor que o outro tem. O valor daquele que pode ser imitado, né? Então isso é sedutor, isso é mais ou menos o que acontece conosco na adoração, né? A gente sabe que não é santo, mas na adoração a gente quer contemplar essa santidade, a gente quer estar perto dessa santidade, a gente no fundo gostaria de ser, não no sentido satânico que queria adoração, mas a gente quer a santidade de Deus. Como é que a gente consegue nos dias de hoje? Se a gente olhar para o espelho que é Cristo. Então, Cristo tem as excelências morais, Cristo tem as perfeições, Cristo tem a santidade, porque diz que nele habita corporalmente, ou nele habitou corporalmente a imagem do Deus invisível, né? Então, Cristo é a santidade. E a gente quer imitá-lo, a gente quer amar como ele amava, obedecer como ele obedecia, trabalhar como ele trabalhava. A gente quer imitar, né? A gente quer imitar. É fácil? Não. Por exemplo, se eu for imitar a vida de oração de Jesus, é desafiador, porque pensa num homem que orava, né? Jesus, né? Só lê os evangelhos.
toda hora ele está indo para um lugar solitário para orar, e passava a noite, né, falando com Deus, buscando a Deus. É incrível, mas a gente tem que imitar, né? E como é que a gente imita aqui neste ensinamento? É olhando para o espelho. E à medida que a gente vai olhando para a moral de Jesus, para a santidade de Jesus, tendo comunhão com Ele, né? Tendo comunhão com o Espírito Santo, que é interessante que ele acrescenta aqui o Espírito, né? Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo que o Espírito Santo e Jesus é a mesma coisa. Quer ser transformado para ser igual a Jesus? Seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso. Vai transformando a gente parecidos com Jesus. Há um livro do Max Lucado que dizia, no seu título, que diz, né? O livro está por aí. Simplesmente igual a Jesus. Ele está baseando todo o seu livro nessa ideia de imitar Jesus. Deus te abençoe. Saber que às vezes a gente olha para determinadas situações, pessoas no mundo, né? Moda, por exemplo, é isso, né? É um imita o outro. Aí tá todo mundo com as cílios, vassourinha iguais, né? Com unhas de gel igual, calça da boca larga, calça rasgada, ou calça apertada demais, ou larga demais, enfim. Por quê? Porque é trazendo um padrão imitável, é feito uma campanha para que as pessoas possam fazer as suas adesões, e aí isso chama de moda, né? Simples assim. E aí todo mundo vai ficando padronizado. A moda faz isso, a, as narrativas para o bem e para o mal fazem isso, as ideologias para o bem e para o mal fazem isso, as conversações podem ser prejudiciais, elas fazem isso. Enfim, mas como é que a gente quer ser transformado? Quem que a gente quer imitar? Com quem que a gente quer se parecer, né? A gente quer estar na moda, entenda essa moda genérico, mais abrangente. A gente quer ser igual o filósofo, igual o psicólogo, igual o professor, igual. Bom, tem características de um, de outro e de outro que são imitáveis. Mas moralmente, santidade, obediência, as virtudes da piedade vistas em Jesus, só Jesus é o padrão, só Jesus é o modelo e nós temos que imitá-lo. E é contemplando o espelho. Como o Espírito está aqui nessa sentença, é só na comunhão com o Espírito Santo que a gente é transformado, olhando para Jesus, porque é o Espírito que nos coloca naquele lugar aonde Jesus é o espelho, aonde Jesus, onde a gente só pensa em Jesus, só quer Jesus e acaba ficando parecido com Ele. Deus te abençoe. Você também é um homem trans, uma mulher trans, mas no sentido espiritual. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós. Nos transforme, Senhor, dia após dia, para sermos iguais ao teu Filho Jesus Cristo. Dá a tua graça a todos os meus irmãos. Ajude-os por amor do teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém.